Sejam todos bem-vindos ao Fé em Letras. No nosso mergulho de hoje, vamos desbravar o Apocalipse. Uau, que desafio! Né? Muita gente vê o Apocalipse como um livro complicado, cheio de mistérios e, quem sabe, até um pouco assustador. Sim, entendo. Mas a ideia aqui é justamente desvendar esses mistérios e mostrar a mensagem de esperança que ele traz, sabe? Uma mensagem poderosa sobre a importância da fé, especialmente quando as coisas ficam difíceis. É verdade, é uma mensagem muito relevante, especialmente nos tempos em que vivemos. Exatamente. E para nos guiar nesse mergulho, temos aqui um expert em teologia e estudos bíblicos. É um prazer estar aqui para desvendar esse livro tão fascinante com vocês. Mas antes de começarmos, aquele recadinho básico. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perderem os próximos mergulhos e, claro, compartilhem esse episódio com os amigos. E não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam que a gente explorasse no futuro. Adoraríamos ouvir suas ideias. Sua participação é super importante para o canal crescer e alcançar mais pessoas. Com certeza. Bom, agora, sem mais delongas, vamos começar. O Apocalipse tem uma estrutura bem peculiar, né? É um livro com várias camadas de significado. É como um quebra-cabeça, sabe? Com várias peças que se encaixam e formam uma imagem maior. Interessante essa analogia. E como a gente pode entender melhor essa estrutura? Me explica um pouco. Imagine o Apocalipse como uma tapeçaria rica, com fios de diferentes cores, sabe? E esses fios se entrelaçam, formando padrões complexos. Não é uma história linear, com começo, meio e fim. Entendi. Em vez disso, o Apocalipse apresenta ciclos de eventos, visões que se conectam de maneiras surpreendentes. É como se a história se repetisse, mas com novas camadas de significado a cada ciclo. Isso mesmo! E cada ciclo aprofunda a mensagem do livro. Por exemplo, a visão da Sala do Trono, nos capítulos 4 e 5, introduz os selos, mas também prepara o terreno para os ciclos de juízos. Os selos, as trombetas e as taças. Então, não é só uma sequência de eventos, mas um aprofundamento da mensagem a cada ciclo. Exatamente. E essa mensagem central do Apocalipse nos mostra dois destinos. Um glorioso para quem segue Cristo e outro bem diferente para quem o rejeita. É como se estivéssemos em uma encruzilhada, tendo que escolher um caminho. Mas o Apocalipse também fala sobre o destino das nações, não é? O que ele nos diz sobre isso? O Apocalipse deixa claro que a escolha individual, ou seja, a adoração a Deus ou a idolatria, determina o destino tanto individual quanto das nações. É uma escolha crucial com consequências eternas. Sim, o Apocalipse descreve a glória que aguarda os fiéis. Uma multidão incontável diante do trono, adorando a Deus, entrando na Nova Jerusalém. É uma imagem de esperança e alegria. Sem dúvida. Mas, por outro lado, o Apocalipse também fala sobre as consequências da rebeldia, do afastamento de Deus. É um alerta para que as pessoas se arrependam e busquem a Deus. Exatamente. Ele fala sobre o tormento eterno, a ira de Deus e a destruição da Babilônia, que simboliza a rebelião humana contra Deus. É um contraste forte entre a glória daqueles que escolhem a Deus e o destino daqueles que o rejeitam. O Apocalipse não mascara a realidade, ele mostra as consequências de cada escolha. É um livro que nos confronta com a verdade, nos leva a refletir sobre nossas próprias escolhas. E por falar em escolhas, o Apocalipse coloca a adoração como um tema central. Você diria que a escolha do que adoramos define nosso destino. Sem dúvida. Todos nós adoramos algo, seja um ídolo, uma celebridade, um bem material ou o próprio Deus. A questão é, o que ocupa o centro da nossa vida? O que realmente importa para nós? É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. O Apocalipse nos desafia a examinar nossos corações e a escolher a quem vamos servir. E essa escolha tem consequências eternas. Exatamente. O Apocalipse nos mostra que a adoração verdadeira a Deus é o único caminho para a verdadeira felicidade e a vida eterna. Falando em adoração, uma passagem que intriga muita gente é a dos 144 mil selados, lá no capítulo 7. Ah, sim. Os 144 mil. Quem são eles, hein? O povo judeu, a igreja como um todo, ou será que é um grupo específico de mártires? Pois é, essa passagem gera bastante debate. Mas a interpretação mais aceita é que os 144 mil representam a igreja fiel, tanto judeus quanto gentios, aqueles que serão protegidos por Deus durante a grande tribulação. Interessante. E por que esse número específico? 144 mil. Tem algum significado especial? Sim, o número 12, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele simboliza a totalidade do povo de Deus. Entendi. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, Faz sentido. multiplicar 12 por 12 e depois por 1000, que também simboliza a totalidade, reforça a ideia de que Deus tem um povo escolhido, sabe? Um povo protegido, independente da sua origem. Que legal. Então, 144 mil representam a plenitude da igreja de todos os tempos e lugares unida em Cristo. Exatamente. E o que significa ser selado por Deus? O selo no Apocalipse é um sinal de proteção divina. Ser selado significa pertencer a Deus, ser separado para Ele.
É estar sob os cuidados dele, Right. mesmo em meio ao caos e à tribulação. É como ter um escudo protetor, né? Uma garantia da proteção de Deus. Isso mesmo. E por falar em proteção, o Apocalipse descreve uma batalha final, uma batalha épica entre o bem e o mal. Como é que essa batalha é retratada? Essa batalha é descrita lá no capítulo 12. A guerra entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Nossa. O Apocalipse usa imagens grandiosas, sabe? Símbolos poderosos para mostrar essa luta entre Deus e as forças do mal. É de arrepiar. Uma batalha cósmica, que ecoa as profecias do Antigo Testamento. É fascinante como o Apocalipse conecta o passado, o presente e o futuro, Verdade. usando a linguagem profética para nos revelar o plano de Deus. E nessa batalha final, a vitória de Deus é garantida. O Apocalipse é um livro de vitória. O dragão, que representa Satanás, ele é derrotado, expulso do céu. É uma vitória decisiva que garante o triunfo final do bem sobre o mal. Ufa! Que alívio saber que no final o bem vai prevalecer. Sem dúvida. Isso nos dá força para enfrentar os desafios do dia a dia. Essa batalha espiritual que o Apocalipse descreve, essa luta entre o bem e o mal, ela tem alguma relação com as lutas que a gente enfrenta na nossa vida. Com certeza. O Apocalipse nos mostra que a luta entre o bem e o mal, ela não se limita ao plano espiritual. Ela se manifesta nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. É quando a gente tivesse um campo de batalha dentro da gente. Exatamente. E a gente precisa estar vigilante para não ceder às tentações, né? É isso aí. É. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo, a nos revestir da armadura de Deus, a lutar com as armas espirituais, a oração, a palavra de Deus e a comunhão com outros cristãos. São armas poderosas para vencer as batalhas espirituais. E falando em inimigos, o Apocalipse também apresenta a besta e o falso profeta. É verdade. Quem são esses personagens? A besta, descrita lá no capítulo 13, ela é uma figura assustadora. Ela emerge do mar, com 7 cabeças de chifres e o número 666. Nossa, o número da besta. E o que esse número representa? No contexto do Apocalipse, o 666 representa a imperfeição, a oposição a Deus, que é simbolizado pelo número 7, a perfeição. A besta, marcada por esse número, ela personifica a rebelião humana contra Deus. E existem teorias sobre a identidade da besta. Quem seria essa figura? Existem muitas teorias. Alguns a identificam com Nero, o imperador romano que perseguiu os cristãos. Outros a veem como anticristo, figura que encarnará o mal nos últimos dias. Mas, independentemente de quem seja a besta, ela representa o poder do mal, que se opõe a Deus e ao seu povo. E o falso profeta? Qual é o papel dele nessa história toda? O falso profeta, também descrito no capítulo 13, é um aliado da besta. Ele engana as pessoas com falsos milagres, levando-as a adorar a besta e a se rebelar contra Deus. É um alerta pra gente não se deixar enganar, né? Com certeza. É preciso ter discernimento espiritual. Por falsos líderes, por ideologias que se opõem a Deus. O Apocalipse nos chama a buscar a verdade em Cristo, o único caminho para a salvação. A besta e o falso profeta, eles tentam criar uma imitação do plano de Deus, né? É como uma falsificação do verdadeiro evangelho, um engodo para desviar as pessoas do caminho da salvação. Eles criam uma falsa trindade, com o dragão, a besta e o falso profeta. Em oposição a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Exatamente. É uma tentativa de usurpar o poder de Deus. Mas o Apocalipse nos garante que essa farsa não vai prevalecer. A verdade sempre vence, e essa certeza nos enche de esperança. O Apocalipse, apesar de falar de julgamento, de tribulação, ele também nos apresenta a Nova Jerusalém, É verdade? a cidade santa que desce do céu, Um novo começo. uma vida plena em comunhão com Deus. Ué. Mas antes de explorarmos a Nova Jerusalém, que tal a gente faz uma pausa para respirar? Boa ideia. A Nova Jerusalém é como um vislumbre de paraíso, um lugar onde a dor e o sofrimento não existem mais. O que mais o Apocalipse nos revela sobre essa cidade? No capítulo 21, a Nova Jerusalém é descrita com detalhes incríveis, sabe? Ruas de ouro puro, portas de pérola, muros adornados com pedras preciosas. É a morada eterna dos remidos, onde Deus habitará com seu povo para sempre. É uma imagem que vai além da nossa compreensão de tão perfeita e grandiosa. Mas, além dessa beleza toda, o que mais podemos esperar da vida na Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é muito mais do que ouro e pedras preciosas. Imagine um lugar onde a presença de Deus é constante, a luz divina ilumina a cidade, o rio da água da vida flui livremente e a árvore da vida produz frutos para a cura das nações. É como se a criação fosse restaurada à sua perfeição original, livre da mancha do pecado e da morte. E o que acontece com a humanidade nesse novo cenário? Na Nova Jerusalém não haverá mais separação entre Deus e a humanidade. As lágrimas serão enxugadas, a dor e o sofrimento serão coisas do passado. É a realização plena do plano divino, a restauração da comunhão perfeita entre o Criador e sua criação. Uma promessa que nos enche de esperança e alegria, um vislumbre da glória que nos aguarda.
O Apocalipse, mesmo falando de julgamento e tribulação, termina com essa mensagem de esperança, mostrando que o futuro em Cristo é glorioso. Exatamente. O Apocalipse não é um livro de terror, mas de esperança. Ele nos conclama a fidelidade a Cristo, a perseverança na fé e nos assegura que no final Deus vencerá. E essa certeza da vitória final nos impulsiona a viver o presente com mais coragem e esperança. Chegamos ao fim do nosso mergulho no Apocalipse, mas a jornada continua. O desafio agora é colocar em prática os ensinamentos que vimos aqui. Viver em obediência a Deus, perseverar na fé e compartilhar essa mensagem de esperança com todos ao nosso redor. Que a mensagem do Apocalipse, com sua promessa de vitória final, nos inspire a viver com fé, esperança e amor, mesmo em meio aos desafios do presente. E para continuarmos explorando os mistérios da fé, a riqueza da palavra de Deus, não deixem de se inscrever no canal Fé em Letras, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. Esperamos suas sugestões de livros nos comentários para os próximos mergulhos. Até a próxima!